Se você tá aí dentro de uma caverna de morcego e não sabe que ano que vem a gente vai ter Morbius, então chegou a notícia aqui de primeira mão, mas eu acho bem difícil você não saber que vai ter Morbius. E hoje a gente vai falar tudo que a gente tá sabendo sobre o filme de Morbius e a história do personagem. Então, vem comigo! Oi, trouxas do mundo todo! Eu sou a Vanessa Alves e hoje a gente vai falar sobre quem é o Morbius, o que tá rolando sobre esse novo filme. E aí, Morbius é um futuro filme americano de super-herói que vai sair em 2021, baseado no próprio Morbius, que é um personagem da Marvel. O filme tá sendo produzido pela Columbia Pictures em associação com a Marvel Entertainment e distribuído pela Sony Pictures. E vai ser o segundo filme do universo da Marvel da Sony. O filme vai estrelar o Jared Leto, exatamente o nosso pequeno coringa gafanhoto que não foi muito pra frente, como o protagonista Morbius, ao lado de uma galerinha aí bem legal, pelo que a gente vê no trailer, né, no teaser, que vão compor aí esse filme. O Morbius, ele é um cara que se transforma em um vampiro depois de tentar curar uma doença rara que ele tem no sangue. E antes da gente falar um pouquinho sobre o que a gente já sabe sobre o que vai ter no filme, já se inscreve no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum vídeo que a gente tem aqui nesse canal e que pode ser que saia alguma atualização sobre o filme do Morbius, alguma outra coisa, e você vai estar sempre ligado no que vai estar acontecendo. Eu também tenho outros vídeos sobre super-heróis e tudo mais, então se você se interessa no assunto, já vem aqui, já abre o meu canal, tá ali lindo e pleno para você ver. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente tem vídeo de segunda e de sexta, viu? Bom, há um tempinho atrás, se você não tá sabendo, foi anunciado pela Sony que ela faria um universo de filmes compartilhados, inspiradas por algumas personagens que tem ali no Homem-Aranha. Ela começou pelo filme do Venom, que entregou um anti-herói muito bacana pra gente. O cinema gostou muito desse tipo de filme. E agora ela tá indo pro Morbius. As gravações ali, o trabalho, começou assim no finalzinho de 2018 pro começo de 2019, ali pra fevereiro de 2019. As filmagens, elas tiveram 12 semanas e terminaram em julho de 2019, quando começou todo o processo de pós-produção. O Morbius, ele tá programado pra ser lançado nos Estados Unidos no dia 19 de março de 2021. E ele foi adiado, né, pra data de lançamento inicial dele, que era de junho de 2020. Como tudo, né, foi adiado aqui nesse incrível universo por conta da pandemia e tudo mais. Uma coisa interessante é que o filme vai contar com o ator que fez o Venom. E outro detalhe é que o filme vai contar também com um ator chamado Michael Keaton, que vai interpretar um presidiário. E tem alguns rumores que esse presidiário é o querido Abutre, ou seja, já temos aí 3 vilões do Homem-Aranha, né? E todos os acontecimentos do filme vão se passar após os acontecimentos do filme do Venom. Então, o que eu imagino? Eles estão apresentando ali os anti-heróis que eles vão colocar no universo, né? E depois eles vão juntar todos eles como se fosse um esquadrão aí suicida de anti-heróis e ver o que vai dar. Não sei se o Homem-Aranha vai poder participar aí desse negócio. Eu sei que a Marvel, ela tá trabalhando nesse projeto junto com a Sony, né? Mas eu não sei se vai ter algum envolvimento com o MCU. Esperamos que tenha, porque essa ideia é extremamente muito legal. Agora vamos contar um pouquinho a história do Morbius. E antes da gente contar a história do Morbius, já deixa seu like pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo pra você. O Morbius teve sua primeira aparição nas HQs do Homem-Aranha, especialmente na HQ de número 101, que foi lançada em outubro de 1971. Só que naquela época a gente teve uns BOzinhos aí. O código de HQs, ele meio que proibiu vampiros e outras coisas assim parecidas nos universos dos quadrinhos. Então a gente teve uma atualização dessa HQ, corrigindo ali as partes de censura e tudo mais. Essa, curiosamente, foi a primeira edição da série do Spider-Man, né? Da série do Homem-Aranha, escrita por alguém que não fosse o Stan Lee. Ele, na verdade, estava extremamente ocupado nessa época, escrevendo o roteiro de um filme de ficção científica que, na verdade, nem estreou, e deixou a série de quadrinhos na mão de um homem chamado Roy Thomas. O Roy Thomas, em 2009, ele deu uma entrevista dizendo que eles estavam querendo fazer, tipo, o Drácula,
Só que o Stan Lee, ele queria um vilão que fosse fantasiado. E o Thomas, vendo alguns filmes ali da época dele, teve a ideia de que ele não nascesse assim com isso de vampiro, que na verdade ele não fosse magicamente transformado ou outra coisa. Que a ciência, a própria ciência dele, se virasse contra ele e transformasse ele num ser vampirístico. Eu não quero ver você se machucar mais ainda. Isso pode ser a cura. A história oficial de Michel Morbius foi que ele nasceu na Grécia. Ele foi atacado pelo lagarto quando o Homem-Aranha e o lagarto se uniram, né? E ele acabou sendo derrotado. Em um flashback da HQ, a gente descobre que o Morbius era um bioquímico ganhador do Prêmio Nobel que tinha tentado se curar de uma doença sanguínea para um tratamento experimental com morcegos, né? O que poderia dar errado? Nesse tratamento dele tinha terapias de choque, colocar o sangue do morcego nele, né? O que podia dar errado? Nada. No entanto, a doença dele acabou sendo curada, só que ele foi acometido pelo pseudo-vampirismo, né? Vamos dizer assim. Que imita a sede de sangue dos vampiros, né? Além dele ter uma grande aversão à luz, ele também tinha a habilidade de voar, uma força extremamente sobre-humana, uma velocidade grande, não tanto quanto o Flash, mas grande, e a habilidade de cura, que foi o que realmente fez com que a doença dele ali retardasse. O Morbius, ele já não era um cara muito bonito. Inclusive, enquanto ele tava doente, ele era extremamente raquítico. E aí ele ficou mais feio ainda depois que ele virou ali um pseudo-vampiro. Ele começou a ter os caninos ali estendidos, como todos os vampiros que a gente conhece. O nariz dele ficou um pouquinho mais achatado pra parecer com um de morcego. E a pele dele ficou extremamente branca. Além disso, ele também ganhou a capacidade de transformar outras pessoas em vampiro apenas mordendo ela. Mais pra frente aí, depois que ele virou o vampiro Morbius, ele até procurou ali uma cura para sua condição, apesar de não achar. E ele lutou com o Homem-Aranha, o Tocha Humana e os X-Men originais. E um fato extremamente interessante foi que ele lutou junto com o Homem-Lobo com o Homem-Aranha. Era como se fosse tipo o Edward e o Jacob lutando com o Homem-Aranha. Uma coisa bem interessante de se ver. Como eu disse, o Morbius, ele fez uma transformação totalmente experimental, né? Por tratamento de choque elétrico. Então ele se autodava os choques elétricos. Com ingestão química também. De algumas coisas que ele criava a partir ali das coisas dos morcegos. Então, sangue, etc. Apesar de basicamente ser um vampiro, ele não tem todas as limitações de vampiro, imortalidade e tudo mais. Ele é só basicamente um cara que tem alguns poderes que os vampiros teriam. Apesar dele frequentemente ter que ingerir sangue para poder sobreviver. E quando eu digo, galera, que ele realmente não era um vampiro, que nem os vampiros originais, eu digo que ele não tem aversão a alho, crucifixos, água benta e nenhuma dessas coisas assim que poderiam matar um vampiro assim de verdade, matariam ele. Mas realmente ele tem uma aversão imensa à luz solar, só que não é aquela aversão que os vampiros não podem estar diante da luz solar. Na verdade, ele pode andar sobre a luz solar, só que os poderes dele enfraquecem. E ele não tem aquelas queimaduras e nada do tipo que as outras pessoas que são vampiros realmente, né, que não são pessoas, teriam. Uma outra coisa que geralmente os vampiros têm, que é a parte de hipnotizar e tudo mais, o Morbius não tem, não é um dos poderes dele. E é aí que a gente vai percebendo que, na verdade, o Morbius, ele é como se fosse um pseudo-vampiro mesmo. Como a gente já falou anteriormente, ele não tem todos os poderes. Em um determinado momento, o Morbius foi infectado por uma espécie de demônio ali no universo dos quadrinhos. E ele ganhou uma habilidade de liquidificar seu corpo. Isso é, tipo, entrar em alguns espaços pequenos ou até esticar os membros dele conforme ele achasse necessário. E mesmo antes dele contrair a doença, né, do pseudo-vampirismo, o Morbius já era um cara genial, extremamente inteligente e era um bioquímico especialista. Inclusive, ele tem até PhD em bioquímica. O Morbius já chegou a aparecer na série animada do Homem-Aranha, onde ele e a Felícia entraram para a equipe do Blade como caçadores de vampiros. Michael, você precisa de ajuda? Como você sabe? E pelo que a gente pode ver, o trailer que foi lançado há 11 meses atrás vai continuar com essa pegada do bioquímico, de um cara extremamente inteligente,
que tem essa doença rara e que tá lutando ali contra o tempo pra poder ver se ele consegue consertar essa doença que ele tem. O filme, eu acredito, vai ser na mesma pegada de Venom, e se for, a gente já vai ter uma super simpatia por ele, assim como a gente teve com o nosso personagem simbionte, porque vai contar um pouquinho sobre a transformação dele, e pelo que a gente pôde ver, ele ajudava pessoas com as habilidades dele de bioquímica e tudo mais. E uma das maiores diferenças ali que a gente vê da história original pra história que tá sendo colocada é que quando o Morbius tá ali na reta final, quase morrendo, ele nas HQs foge pro mar, pra água, enquanto no filme ele tá fugindo ali pra caverna, que faz um pouquinho mais de sentido, porque é ali que os morcegos ficam. Mas eu acredito que é um universo ali que vai estar muito bacana, porque a gente vai ver os dos maiores anti-heróis ali do Homem-Aranha reunidos de alguma forma. E o melhor, né? Quando a gente vê um filme de anti-herói, a gente tá sempre ali familiarizado com a situação do cara. A gente tá sempre meio que torcendo pra ele, mas já sabendo que ele é do mal. E isso, pra mim, é extremamente legal. Mas e aí, vocês já conheciam a história das HQs do Morbius? Você acha que o filme que vai lançar no ano que vem vai deixar a desejar ou ele vai ser muito bom? Comenta aqui embaixo pra mim saber a sua opinião. Eu vou deixar também aqui do lado outros vídeos meus para que vocês possam ver, porque se vocês gostaram desse, com certeza absoluta você vai gostar desse vídeo que eu vou deixar aqui. Minhas redes sociais vão estar aqui na descrição, caso vocês queiram me contatar. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau!